Fala pessoal, bom, dando continuidade então às nossas aulinhas de UML. Já vimos um pouquinho, já demos uma arranhada um pouquinho a respeito do assunto, mas ainda não falamos de forma específica a respeito deles. Então chegou a aula onde a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito de estereótipos. Estereótipos, pessoal, é uma notação bastante usada dentro da UML para poder demonstrar eh, utilizações específicas, né, para poder dar mais poder ali aquelas notações que a gente cria dentro da UML. Tentar explicar isso aqui um pouquinho melhor para vocês. Eles permitem que a gente estenda, né, que a gente faça uma extensão das funcionalidades, né, das propriedades daqueles componentes que a gente utiliza dentro da UML. Eles permitem também que a gente identifique, né, os componentes, as associações, que embora eles sejam semelhantes, mas eles têm uma característica que diferencia eles de outros ou de outras classes, né, de outros componentes que por mais que eles tenham um nome parecido, eles são um pouquinho diferentes. Eles têm funcionalidades diferentes dentro do escopo de um projeto. Esses estereótipos, pessoal, eles podem dar, né, propiciar funções diferentes a um componente daquilo ali do que normalmente ele possuiria. Né? Então, isso aí vai permitir que a gente possa modelar situações diferentes utilizando um objeto e utilizando então o estereótipo para poder dar aquela característica especial àquele componente. Existe uma grande quantidade de estereótipos que a gente pode utilizar aí dentro da UML, que a gente pode aplicar aos diversos componentes aí da UML, né, dentro de todos os modelos de diagramas que nós podemos desenvolver. Né? E além disso, além daqueles que a UML ela já proporciona para a gente, também é permitido ao engenheiro de software ele criar os próprios estereótipos dele. Então eu vou pegar aqui um, vou criar um caso de uso aqui, né? Opa, não é aqui, cadê o ML? Está ali embaixo, ok. Vou pegar então, não está fechando, então deixa para lá. Então vou pegar aqui nossa, o troço aqui está meio louco, né? Vamos ver aqui então, vamos fechar, ok, o ML está aqui. Então vamos colocar aqui um caso de uso. Vamos botar aqui então, marcar consulta. Então a gente tem aqui um caso de uso aqui, marcar consulta, e como é que a gente poderia fazer para poder deixar esse caso de uso mais específico ainda. Né? Então eu vou colocar aqui acima dele, então é dessa forma que a gente faz, vou colocar aqui duas setinhas para lá, duas setinhas para cá, então aqui nós já temos a notação de um estereótipo aqui dentro do nosso caso de uso. Vou colocar aqui processo. Okay? Então o que eu estou informando com isso aqui? Isso aqui ele é uma espécie de processo que vai ser realizado. Marcar consulta não é simplesmente apertar um botão, né? Então tem que se verificar uma agenda, tem que se verificar se aquele médico vai estar disponível, tem que verificar se naquele horário vai ter disponibilidade para atender uma pessoa por plano de saúde ou sem plano de saúde, né? Então é algo que não é simplesmente chegar, apertar um botão e fazer isso. Então, a gente pode colocar aqui o processo para poder indicar, então, essa complexidade extra inerente a esse caso de uso aqui. Esse estereótipo aqui que eu criei, pessoal, ele se chama um estereótipo pessoal. Então, toda vez que vocês verem algo assim, né, então, sem estar em negrito, né, duas setinhas para lá, duas setinhas para cá, e algo aqui no meio, vamos botar aqui um XPTO, isso aqui a gente está criando, então, um estereótipo em alguma situação aí dentro do nosso UML. Vou estar demonstrando para vocês, logo a seguir, como que a gente pode estar criando estereótipos, mas estereótipos aí nesse caso gráficos, né? Então eles não seriam então feitos dessa forma aqui. Voltando aqui, pessoal, falamos então um pouquinho de estereótipos, né? E aí eu vou reforçar com vocês o seguinte, pessoal, estereótipos, né, eles são a maneira que a gente utiliza, né, que o engenheiro de software, que é aquela pessoa que é responsável pela modelagem, se utiliza para destacar determinados componentes dentro de um diagrama. Nesse caso aqui agora, vou apagar aqui, a gente vai falar um pouquinho a respeito de estereótipos em diagramas de classe. Né? Então deixa eu colocar aqui só para gente organizar aqui melhor, né? Diagramas de classes. Ok, vamos
abrir aqui um pouquinho, para cá também. Vamos aumentar um pouquinho a fonte. Okay, então vamos colocar aqui. Pronto. Para diagramas de classe, pessoal, tem 3 estereótipos que eles são bastante comuns da gente utilizar e que eles já são pré-definidos aí dentro da UML. A gente utiliza eles com bastante frequência, inclusive a gente já pode ter utilizado eles em algum momento aí, no momento que a gente fez a modelagem lá nas nossas aulas passadas. Então, esses estereótipos são os seguintes. Vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou abrir aqui e vou aumentar um pouquinho a fonte. Vou colocar aqui um 18, para a gente poder enxergar melhor. Ok? Primeiro deles, deixa eu copiar aqui, são 3, então deixa eu já copiar eles aqui para baixo. Ok. Primeiro deles é o Entity. Então, o que significa isso? Entity, ou vou botar aqui, entidade. A gente pode utilizar em português também. Vamos utilizar a língua portuguesa que não tem problema. Então, o que é isso? É uma entidade, né? É uma representação que a gente faz de uma classe, onde essa classe ela vai ser, de certa forma, uma fronteira com o banco de dados. Né? Então, ela pode ser uma representação de um objeto dentro do banco de dados. Então, a gente tem, como eu já conversei com vocês aí nas aulas anteriores, né? Frameworks de modelagem de modelagem relacional, como por exemplo o Hibernate, onde ele verifica quem são essas entidades dentro de um sistema nosso, né, e ele consegue fazer a criação do banco de dados com base nessas entidades. Então, se a gente fizer a modelagem toda direitinho, utilizando as anotações, tudo isso que o Hibernate ele propõe para a gente consegue fazer toda a modelagem do banco de dados utilizando utilizando classes, né, utilizando entidades, e com isso ele já vai gerar o nosso modelo entidade de relacionamento lá no banco. Mas como a aula não é para isso, então vamos prosseguir um pouquinho. Outro que nós temos aqui é o boundary. Então o que é o boundary? Boundary é uma espécie de fronteira, né? Então é a tela do computador, é a tela do terminal, do totem que a gente está utilizando, é a tela do celular. Então eu vou colocar aqui, fronteira. Tá? Então, o boundary é basicamente isso, é aquela entidade que vai fazer, né, aquele meio de campo entre o utilizador e o que o sistema vai fazer, né, entre o utilizador e o sistema. E aqui a gente ainda tem também o control. Então, control ou controle. Né? Então, o controle é dentro do nosso padrão de projeto aí MVC, né, o Model View Controller. A gente tem então aqui o control, né, o control, para ficar mais bonito no inglês, né, que ele é aquela entidade que vai receber do boundary ou da fronteira ali aquelas instruções que estão sendo passadas pelo usuário, e com isso ele vai ativar os serviços, ele vai fazer aquela orquestração do sistema para que ele funcione adequadamente. Então vamos falar aqui um pouquinho a respeito do Entity. Né? Deixa eu ver se eu boto ele em amarelinho aqui. Então esse estereótipo aqui, pessoal, ele tem como objetivo, né, tornar explícito que a classe ela é uma entidade. Então, ou seja, ela é uma representação de um objeto do mundo real. Essa classe ela contém informações, né, que vão ser recebidas e armazenadas pelo sistema, ou que essas informações elas vão ser geradas por meio do sistema. Né? Essas informações elas são referentes àquele contexto do problema que o software ele pretende solucionar. Então, normalmente, esses objetos do mundo real que a gente tem aqui mapeados para essas entidades, eles são objetos que eles vão precisar ser persistidos. Né? Então, como é que vai acontecer essa persistência? Através de um banco de dados. Então, como a gente já conversou lá atrás, né, numa conta bancária. Então, seria interessante que aquele cliente fizesse um saque na conta dele de R$1.000 e que aquele objeto de movimentação ele não fosse persistido. O que poderia acontecer? O cliente ele faria 1.000 saques de R$1.000, teria 1 milhão na mão dele, né, e o banco ainda estaria lá constando para ele aquele saldo daquele cliente como se ele não tivesse feito saque nenhum. Então, por isso a gente tem então
as entidades aqui. É para isso que a gente tem elas, para poder criar aquele objeto, que seria um objeto no mundo real, né, para que ele possa ter aqui sua representação ali dentro do sistema. Mas isso não necessariamente, pessoal, é uma regra. Então, a gente pode ter uma entidade, né, e essa entidade ela ser efêmera, né, ela ser uma entidade onde que não vai ser persistida dentro do banco de dados. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de uma entidade dessa. Pensei aqui agora nisso. A gente tem esses reloginhos, né, esses smartwatches aí que eles marcam pulsação, né? Então a gente consegue fazer exercício com eles. Então, vou pegar um caso bem básico aqui. A gente tem um relógio desse, né? E a gente, antes de começar a utilizar, sair malhando com ele, a gente coloca as nossas configurações de peso, de idade, para ele poder verificar então a nossa faixa de batimento cardíaca máxima. Né? Então, vamos supor que o Zé ele comprou um relógio desse, colocou, né, e ele foi para a academia para poder malhar, fez a configuração dele toda direitinho, né, e aí ele está lá correndo, correndo, correndo tal, e aí num determinado ponto aquele relógio ele começa a apitar porque o batimento máximo do Zé, né, dentro daquele algoritmo que faz o cálculo disso, verificou que ele não poderia passar dos 150 batimentos por minuto. E ele começa lá, pip, 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 e aí o Zé dá uma diminuída, tal, baixa para um 140, diminui o ritmo, 140, 130, beleza. E aí no final desse exercício, né, que o Zé fez, ele vai apresentar um relatório para o Zé. E aí vamos supor que nesse relatório ele só tem o total de calorias gastas, o tempo do exercício, né? O tempo do exercício e o total de calorias gastas. Então, assim, vocês percebam que, apesar desse valor do batimento máximo ele estar gravado, ele não foi interessante ele não teve valor para esse cálculo, então, da quantidade de calorias consumidas, do exercício realizado. Então, assim, esse é um exemplo de uma entidade que ela existe, né? Mas nesse caso ela não foi persistida dentro do banco de dados, ela foi persistida em outro momento, quando o Zé ele configurou ali o celular dele. Mas para isso, nesse momento, né, não houve a persistência, o que houve foi o controle. Então, no momento em que ele passou daquele batimento dele, ele avisou, ele reduziu ali o batimento dele, né, para não infartar ali, não morrer no meio da academia, né? E aí, a partir disso, no final, qual que é o resultado disso? É aquele relatório do exercício contando a quantidade de minutos de treino e a quantidade de calorias perdidas. E aí, como é que a gente faria essa representação então, pessoal? Vamos criar aqui um diagrama de classe. Então, vamos colocar aqui então conta corrente. E aqui eu vou dar um Enter aqui e vou colocar aqui então entidade. Ok? Daqui para baixo, só um minutinho, deixa eu ver aqui se eu consigo. O três enjoado. Aqui ele complica aqui para a gente poder fazer isso. Opa, consegui. Então olha só, aqui entidade, conta corrente, deixa eu só ver se eu consigo deixar ele mais bonitinho aqui. Pronto, entidade, conta corrente, ok. Então olha só, criamos aqui uma representação textual então, indicando que esse conta corrente aqui, ele é uma entidade. E como é que a gente faria para poder representar isso através da representação gráfica, então? A gente poderia colocar aqui conta corrente. Então a gente colocaria aqui conta corrente. E aí, nesse caso, a gente não precisaria colocar aqui o entity aqui, porque isso aqui já é um estereótipo, né, com uma representação gráfica, então. Isso aqui a gente vai utilizar bastante quando a gente estiver modelando diagramas de sequência. Então a gente faz dessa forma aqui, porque muitas vezes não é interessante a gente colocar dentro do diagrama de sequência a modelagem dessa forma aqui. A gente simplifica colocando essa modelagem gráfica aqui. Vamos partir para o próximo então, que é o boundary. Então deixa eu voltar aqui. Vamos falar aqui então da parte de fronteira agora. Então, como eu já conversei com vocês, né, esse estereótipo de fronteira, ele serve para poder ser um elo entre aquele dispositivo, né, entre o dispositivo que está fazendo acesso ao sistema e o próprio sistema. Muitas vezes o boundary ele é associado, pessoal, à própria interface do sistema.
né? E aí isso não é necessariamente correto, né? Porque afinal de contas existe um outro estereótipo que ele serve para isso, né, que seria o controle. Então, assim, o ideal é a gente realmente utilizar o boundary como aquela interface ali entre o cliente, entre a pessoa que está utilizando, né, o sistema, entre o ator e aquele dispositivo ali que o dispositivo, né, um totem, um celular, um computador, um teclado. Então, para a gente poder criar um boundary, né? A gente cria dessa forma aqui, então a gente coloca dois para lá, dois para cá, coloca aqui no meio o boundary ou o fronteira. E aí, além disso, a gente pode também utilizar a representação gráfica dele, que é esse aqui. Então, é um objeto aqui de fronteira. Então, vamos colocar aqui, tela do usuário. Então aqui a gente não precisa de muita coisa para poder definir, né? Então, normalmente o que a gente tem, por exemplo, dentro de um diagrama de sequência, a gente tem o ator aqui, que ele se comunica então com essa tela do usuário, e a tela do usuário ela vai fazer ali aquela interface com o controle, né? Ou com o controller, ok? Então vou deixar aqui esse estereótipo gráfico aqui para vocês, e vamos falar agora um pouquinho aqui a respeito do estereótipo control. Então vamos tirar aqui, vamos falar aqui a respeito do estereótipo de controle. Então o controle ele vai ser aquela classe ali que vai estar entre a fronteira, né? Ele não vai estar ligado diretamente ao usuário, porque o usuário, afinal de contas, ele não está na matrix, né? Então ele não consegue acessar diretamente o controller, né? Ele vai acessar através da fronteira. A gente tem aqui, né? E aí esse controller ele vai acionar, né? Ele vai enviar mensagens, vai receber mensagens ali daqueles objetos que ele vai sensibilizar. Então, o objeto aqui de controle, vamos colocar ele aqui na tela, né? Olha só, control object, ele vai ser responsável por interpretar então aquilo que foi feito aqui na fronteira. Então, por exemplo, o usuário ele clicou no botão incluir, né? Então ele vai enviar essa mensagem aqui para o objeto controle de incluir, né? O usuário clicou no botão incluir e aí ele não vai excluir, né? Ele vai fazer então, né, aquela ação ali que vai ser a inclusão. Então a gente precisa ter isso aqui, essas ações separadas, né, para que a gente tenha um diagrama melhor modelado. E aí, com base nisso, ele vai retransmitir esse comando que ele recebeu aqui para outros objetos. Por exemplo, um de inclusão, um objeto de consulta médica para poder fazer a marcação. E nesse momento que ele vai fazer isso. Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui de uma forma prática como é que isso seria utilizado dentro do mundo real. Então, aqui a gente tem, então, um diagrama de classe. Um diagrama de classe aqui. Isso aqui eu obtive do livro UML2, uma abordagem prática. E aqui a gente tem então a classe modelo de domínio e o sistema de controle bancário. Então olha só, aqui a gente tem a interface banco então. Então o que seria essa interface? Poderia ser o computador, né, a gente acessando através do Internet Banking, poderia ser o nosso celular, a gente fazendo a transação através do nosso próprio celular, ou poderia ser a gente também ali naquele totem, né, no caixa automático ali no computador, realizando as ações dele. Então aqui na interface a gente vai realizar as ações aqui dentro da interface, e a interface aqui ela vai chamar o nosso controlador aqui. Então olha só as classes com as quais o nosso controlador ele se comunica. Ele se comunica aqui com a classe pessoa, na verdade é com a classe pessoa, ele se comunica aqui com a classe conta comum, e ele se comunica aqui também com o movimento. Então, olha só. Então, no momento em que o usuário aqui, ele coloca uma senha, né, e confirma, o controlador ele pode vir aqui, né, e verificar aqui. Vamos ver aqui se ele tem, então, o validar senha. Então, olha só, a gente colocou lá a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai mandar uma mensagem, então, né, com aquela senha colocada pelo usuário aqui na interface e vai chamar aqui, então, o método validar senha. E aí o validar senha, ele vai responder com um código dizendo se a senha é válida ou se não é. Vai devolver aqui para o controlador, e o controlador ele vai fazer ações aqui para poder serem exibidas aqui na tela para o usuário. Okay? Se o cliente ele faz um depósito, né, ele vai sensibilizar aqui então essa classe
movimento, e vai fazer aqui, ó, registro de movimento. Então ele vai informar aqui o número do movimento, né, se é um movimento de inclusão de depósito, ou se é um movimento de retirada, né, então é esse inteiro aqui, e esse double aqui seria o valor que aquele cliente estaria adicionando ou retirando a conta dele. Então ele faz isso aqui, né? O cliente ele colocou lá, apertou os botões, o controlador chama aqui a classe movimento, e aí o movimento ele vai dizer se ele vai ser registrado, e aí isso vai, de alguma forma, atualizar aqui o nosso campo saldo aqui. Lembrando, pessoal, acho que já falamos sobre isso aqui. Olha só, o saldo aqui ele tem uma barrinha aqui na frente, né? O que significa essa barrinha aqui na frente quando a gente coloca aqui dentro de um diagrama de classe? Significa que esse campo aqui ele é calculado, ok? Então, ele não é um campo que ele vai ter um valor armazenado para ele. Esse campo ele vai ser calculado. Olha só, a gente tem outras coisas aqui, né, como abrir conta, consultar conta, né, temos as classes aqui, ó, pessoa física, pessoa jurídica, as contas aqui, e aí vocês observem o seguinte, o controlador do banco ele se comunica aqui com a conta comum, e ele também pode se comunicar com esses métodos aqui, utilizando o polimorfismo, né? Então ele identificando que se trata de uma conta especial, então aqui ele, por exemplo, ele vai poder calcular os juros de conta. Então isso aqui é importante. Se for uma conta poupança, essa conta não pode ser negativa, né? Então ele não vai herdar aqui alguns métodos aqui da conta comum e nem o conto especial. Então ele vai ter coisas específicas aqui e através do polimorfismo vai se fazer o controle disso aqui. Ok, pessoal? Então, explicaçãozinha bem básica a respeito aqui de estereótipos, né? A gente utiliza bastante eles aqui dentro da UML, ajudam muito a clarear aí o nosso código-fonte. E é isso, até a próxima. Valeu!